Mateus, é tranquilo. A gente só transporta, não fabrica nada, não armazena nada. É só colocar seu nome como responsável técnico. Foi assim que aquela ligação começou. Em menos de 5 minutos, eu percebi que estava prestes a cobrar metade do que aquela responsabilidade técnica realmente valia. Parecia uma proposta simples, mas bastaram algumas perguntas para perceber que aquela operação era muito mais complexa do que realmente parecia. E é exatamente aí que muitos profissionais cometem um erro que pode custar muito caro. Eles definem o preço antes de entender a operação. Hoje eu vou te mostrar como eu analiso uma proposta de responsabilidade técnica para transportadoras. Quais perguntas eu faço antes de falar em valores e por que duas empresas aparentemente iguais podem exigir honorários completamente diferentes? Porque existe uma frase que mudou completamente a forma como eu faço a minha proposta. Quem define o preço da RT não é o tamanho da empresa, é o tamanho da responsabilidade. Primeiro passo, pessoal, entenda a operação antes de falar em preço. Uma das perguntas que eu mais recebo é: Mateus, quanto você cobra para ser RT de uma transportadora? E talvez a resposta surpreenda você. Eu nunca respondo com o número logo de cara, porque transportadora não define o trabalho que será realizado. Eu vou dar um exemplo, pessoal. Imagine duas empresas. A primeira possui 4 caminhões, atua apenas dentro do estado, não possui armazenagem e trabalha com uma operação bastante simples. A segunda possui 40 veículos, atende vários estados, transporta produtos sujeitos a exigências regulatórias específicas e possui mais de uma unidade. As duas são transportadoras, mas faz sentido cobrar exatamente o mesmo valor? É claro que não, pessoal. É por isso que antes de pensar em preço, eu começo fazendo perguntas. O que exatamente a empresa transporta? Existe armazenagem ou é apenas o transporte? Há operações de carga e descarga? Quantos veículos fazem parte da frota? Existem filiais? A empresa já possui responsável técnico? Já sofreu alguma fiscalização? Os documentos estão organizados? E existe uma pergunta que considero fundamental: o que vocês realmente esperam que o responsável técnico faça? Porque muitas vezes a empresa procura um RT, mas na prática precisa de um consultor para estruturar toda a operação. E isso muda completamente a proposta. Segundo ponto importante, o erro de cobrar barato pela assinatura. Existe uma frase que sempre acende o sinal de alerta para mim: é só assinar. Sempre que eu escuto isso, eu deixo de pensar no preço e começo a pensar no risco. Responsabilidade técnica nunca foi aluguel de nome. Quando você assume uma RT, assume um compromisso profissional. Vai orientar tecnicamente a empresa, vai acompanhar aquilo que faz parte do escopo do contrato, vai registrar sua atuação e precisará demonstrar que realmente exerce aquela responsabilidade. Por isso, eu nunca calculo quanto vale a minha assinatura. Eu calculo quanto que aquela empresa vai consumir da minha consultoria.
vai precisar de visitas, treinamentos, procedimentos, relatórios, suporte remoto, atendimento durante fiscalizações, e é esse conjunto de atividades que forma o preço, porque existe uma outra frase que eu gosto muito: a assinatura leva 5 minutos, a responsabilidade técnica pode durar anos. Terceiro ponto importante: regularização é um projeto, RT é um acompanhamento. Outro erro muito comum é confundir implantação com acompanhamento. Recentemente, eu analisei uma empresa que dizia precisar apenas de um responsável técnico, mas depois da primeira conversa, descobri que seria necessário organizar os documentos, elaborar procedimentos, orientar a equipe e iniciar o processo de regularização. Percebe a diferença? Aquilo deixou de ser apenas um RT mensal, virou praticamente um projeto de implantação. Imagine que você estime cerca de 30 horas para colocar tudo em ordem. Você pode cobrar esse projeto separadamente ou distribuir esse esforço durante os primeiros meses do contrato. As duas estratégias podem funcionar. O erro é acreditar que fará apenas uma visita por mês e descobrir depois que passará semanas estruturando toda a empresa. Antes de enviar qualquer proposta, faço uma pergunta simples: eu estou estruturando para acompanhar uma operação pronta ou estou estruturando para construir essa operação? Essa resposta pode mudar completamente o valor da sua proposta. E, na minha experiência, é justamente aqui que muitos profissionais deixam dinheiro na mesa, porque fazem o orçamento antes de entender o trabalho. Agora que entendemos como analisar uma proposta, vem a pergunta mais importante: como transformar todas essas informações em um valor? Da segunda parte, eu vou te mostrar exatamente o método que eu utilizo para calcular o preço, um exemplo numérico completo, as faixas de referência que eu considero mais adequadas e, principalmente, por que copiar o preço de outros profissionais quase sempre é um erro. Agora vem a pergunta mais importante: como transformar todas essas informações em um valor? Eu gosto de analisar em 6 fatores. O primeiro, pessoal, é o tempo. Quantas horas essa empresa realmente vai consumir por mês? O segundo é a complexidade. Uma operação maior normalmente exige mais acompanhamento técnico. O terceiro é o escopo. Você fará apenas visitas mensais? Ou também será responsável por procedimentos, treinamentos, documentos, reuniões, suporte técnico? O quarto fator é o deslocamento. Às vezes a visita leva 2 horas, mas você passa outras 2 horas no trânsito. Esse tempo também faz parte da consultoria. O quinto fator são os custos da sua atividade: impostos, contabilidade, combustível, seguro, cursos, atualizações profissionais. Tudo isso precisa entrar na conta. E existe um sexto fator que, para mim, é o mais importante: a responsabilidade. Nem sempre duas empresas que consomem o mesmo número de horas apresentam o mesmo nível de responsabilidade. Algumas
trabalham com clientes muito exigentes. Outras possuem uma operação mais sensível. Outras dependem diretamente da atuação do responsável técnico para manter contratos importantes. Isso também precisa ser considerado. Vou mostrar um exemplo simples e quero deixar claro que os valores que eu vou usar agora são apenas ilustrativos para você entender o raciocínio. O valor das suas horas técnicas pode variar de formas diferentes, dependendo da sua região e da sua experiência. Imagine que, depois de analisar a empresa, você estime 5 horas entre visita técnica e deslocamento, 4 horas de análise documental, relatórios, orientações, mais 3 horas para reuniões e suporte. Total, 12 horas por mês. Agora imagine que a sua hora técnica esteja em torno de R$ 180. Somente o tempo dedicado representa aproximadamente 2.160 por mês. E ainda nem consideramos impostos, deslocamento, extraordinários, custos administrativos ou o nível de responsabilidade assumida. Percebe por que copiar o preço de outro profissional nunca funciona? Cada operação possui uma realidade diferente e cada região do país tem uma realidade de mercado totalmente diferente também. Mas afinal, quanto cobrar? Agora vamos responder a pergunta que provavelmente trouxe você até esse vídeo: quanto cobrar? Antes de qualquer coisa, quero fazer uma observação importante. A faixa que vou citar agora não são tabelas oficiais de honorários, são apenas exemplos para mostrar como o escopo influencia o valor da responsabilidade técnica. Vamos imaginar três situações. A primeira, uma transportadora pequena, operação organizada, poucos veículos, sem armazenagem própria, baixa demanda documental, uma visita por mês. Nesse cenário, eu iniciaria uma negociação a partir de aproximadamente um salário mínimo mensal. Segundo cenário, uma empresa que exige mais visitas, procedimentos, treinamentos e acompanhamento técnico constante. Aqui faz sentido pensar em algo entre um salário mínimo e um salário mínimo e meio, dependendo da demanda. Terceiro cenário, operação maior, mais unidades, maior complexidade, produtos sujeitos a exigências regulatórias específicas, clientes que realizam auditoria. Nesses casos, eu jamais enviaria uma proposta sem antes conhecer profundamente a operação. Dependendo do tempo que realmente será consumido, a gente pode estar cobrando de 2 a 3 salários mínimos. Percebe que eu nunca comecei pelo valor? Eu comecei entendendo a empresa, porque o preço é consequência, não o ponto de partida. Quero terminar deixando uma reflexão. Muitos profissionais perguntam: quanto custa uma responsabilidade técnica? Mas, na minha opinião, essa não é a pergunta certa. A pergunta correta é: quanto trabalho existe por trás dessa responsabilidade técnica? E é isso que determina o valor. Antes de enviar qualquer proposta, conheça a empresa, entenda a operação, defina exatamente o escopo, formalize tudo por escrito
e só depois fale de preço, porque existe uma frase que resume exatamente a forma como eu enxergo esse trabalho. Quem define o preço da RT não é o tamanho da empresa, é o tamanho da responsabilidade. Agora eu quero saber a sua opinião. Imagine uma transportadora pequena, sem armazenagem própria e com uma visita técnica por mês. Quanto você cobraria? Um salário mínimo? Um salário mínimo e meio? Dois salários mínimos? Ou você utilizaria outro método para calcular o valor da sua responsabilidade técnica? Escreva aqui nos comentários, pessoal. Eu gosto muito dessas discussões, porque cada profissional enxerga a operação de uma forma diferente. E é isso que enriquece a conversa para quem está começando. Se esse vídeo foi útil para você, deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana eu publico conteúdo sobre responsabilidade técnica, consultoria em química, legislação e mercado para ajudar químicos a crescer na profissão. E se você está analisando uma proposta de RT, ou se sua empresa precisa entender quais regularizações realmente são necessárias, antes de contratar um responsável técnico, o link da MTS Consultoria Química está na descrição. Lá você encontra mais conteúdos e pode entrar em contato para uma análise técnica da sua operação. A gente se vê no próximo vídeo.